Prazer estar mais uma vez convosco e poder partilhar a palavra de Deus na sequência desse livro, dessa carta de Tito. Temos sido muito edificados. E quero convidá-los agora a abrir na palavra de Deus, escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. Diz o seguinte: Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Vamos orar antes de começar a exposição da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui, obrigado pela música que cantamos. Queremos ser como Cristo. De fato, Cristo é o nosso maior exemplo. Temos estudado aqui sobre sermos exemplo uns para os outros, desenvolvermos uma vida digna do Senhor, de acordo com a sua doutrina, e sabemos que Cristo é o nosso maior exemplo a ser seguido, o nosso alvo. Eu te peço que os nossos olhos estejam em Cristo essa tarde e sempre, a cada dia, e que abras os nossos corações para entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, esse texto, para quem esteve aqui no último domingo, ouviu a pregação no YouTube, vem na sequência que foi exposto nos versículos 1 a 5, em que Paulo começa por dizer: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, em resumo, Paulo está aqui, apresentou um problema que acontecia na cidade de Creta, agora expõe a sã doutrina, fala o que convém à sã doutrina. O que é que convém à sã doutrina? Então, Paulo vai explicar como é que a sã doutrina vai influenciar a nossa vida em diferentes aspectos a partir de agora. Então, na semana passada ainda nós vimos sobre como é que influencia na vida de homens idosos, na vida de mulheres idosas que vão ensinar mulheres mais jovens. E agora vamos ver como é que influencia na vida dos jovens e como é que influencia na vida do próprio Tito, sendo um exemplo para eles, para outros jovens. E depois também como é que influencia na vida dos servos. Portanto, a ideia desse trecho, desse capítulo 2, é resumir uma frase que a sã doutrina nos ensina a ter um viver exemplar que glorifica a Deus nesse mundo. Certo? Então tem tudo a ver com isso. A sã doutrina não é uma teoria, não é uma filosofia, só uma teologia só teórica para se estudar, mas é algo para ser vivido e ao vivermos nós glorificamos a Deus nesse mundo. Portanto, versículo 6 vai falar sobre exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Primeiro, esse verbo de exortar mostra uma ordem de Paulo a Tito. Tito estava lá com um propósito naquela cidade, né? Colocar em ordem. Portanto, parte desse papel de colocar em ordem é exortar, é chamar. Essa ideia de exortar é mesmo essa ideia, chamar, convocar os jovens a serem moderados. E se formos ver o contexto de Creta, não é? Nós já vimos no capítulo 1, o contexto de Creta é um contexto muito difícil. E, na verdade, não muito diferente do nosso contexto de hoje. Não é? Escrito aqui no versículo 12, os cretenses são sempre... versículo 12. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, era uma realidade difícil para os jovens naquela época, crescerem nesse meio. Nós sabemos que nós aprendemos uns com os outros, aprendemos pelo exemplo, pelo modelo. Então, se esses eram os exemplos, então os jovens estavam com muitos maus exemplos. E hoje também. Portanto, essa ideia, não é, de chamar, convoquem esses jovens para serem diferentes, não é, para agirem de acordo com a sã doutrina, para serem moderados. E os jovens aqui, se formos olhar no contexto, está a falar especificamente para jovens homens, sexo masculino, porque Paulo já falou para jovens mulheres lá atrás. No entanto, ele exorta que sejam moderados. E essa palavra moderado já apareceu atrás. Ele exortou também aos homens idosos para serem moderados, as mulheres jovens também para serem moderadas. Portanto, Paulo está a enfatizar outra vez essa mesma ideia a cada público. Portanto, é um mandamento mais geral para todos, né? Para todos os crentes. É expectável que todo aquele que é ensinado pela sã doutrina, que ele demonstre essa moderação. E o que significa ser moderado? Nós já vimos aqui nas últimas pregações
um pouco do que é o significado da palavra, a ideia de ter uma mente sã, né? De estar mentalmente saudável, sóbrio, consciente, domínio próprio, alguém que sabe refrear as suas paixões. Portanto, eu queria abordar hoje também como é que nós podemos demonstrar essa moderação na nossa vida. Eu separei duas vertentes, duas maneiras aqui. A primeira delas é demonstrar essa moderação na nossa mente, nos nossos pensamentos, certo? E eu trouxe um outro versículo, Romanos 12, versículo 3, que traz essa ideia de moderação, traz essa mesma palavra, inclusive lá no original, Paulo faz mesmo um jogo de palavras no grego, com essa expressão dessa moderação, que a gente traduz por moderação. Português traduzido por: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Portanto, essa moderação deve começar na maneira como nós lidamos com nossos pensamentos. Entender que o mundo não gira ao nosso redor, certo? E nós, como jovens, nós temos essa tendência, né, desde crianças, a achar que tudo gira em nosso redor. E quanto mais crescemos, essa ideia vai se diluindo, porque a gente vai entendendo que não. Mas ainda assim, muitas vezes agimos com esse mesmo pensamento infantil. Outro problema é achar que nós temos uma imagem, nós temos uma imagem de nós próprios muito grande, né? Nós achamos muito grande. Também ligado com essa mesma ideia. Então, pensar com moderação é diminuir um pouco essa maneira como eu penso em mim mesmo. É ter espaço na minha mente para pensar nos outros, nas suas necessidades, entender que nós não somos mais importantes do que ninguém. Nós somos um grão de areia aqui, né, no meio desse mundo. Pensar com moderação implica também que eu não vou ter alta autoestima, nem vou ter baixa autoestima, porque na verdade nós estamos mortos em Cristo, né? Pensar com moderação é pensar de acordo com a sã doutrina. O morto, ele não tem autoestima nenhuma, não tem alta nem baixa, porque nosso valor está em Cristo, nossa vida está em Cristo. É assim que eu penso de mim mesmo, ou ainda estou preocupado com minha imagem, com aqueles altos e baixos, não é? da autoestima, baixa autoestima. Então, pensar com moderação também passa por aí. Pensar com moderação também passa por nós não vivemos aprisionados à culpa dos nossos pecados ou à glória dos nossos sucessos. Tanto um como a outra é alguém que não vive pela fé. Está a olhar para si mesmo. Quando está tudo bem, eu estou a viver bem uma vida de obediência, estou bem, estou feliz. Quando eu peco, eu fico super mal, não aguento o peso de culpa. Mas Paulo fala para pensarmos com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Portanto, pela fé, nós entendemos que se nós estamos mortos, quem agora nos define não são nossos pecados nem nossos sucessos. Quem nos define é a justiça de Cristo na cruz. A perfeição de Cristo na cruz. Isso é uma atitude de fé. Portanto, pensar com moderação é pensar com fé, baseada na fé. Portanto, isso tudo são exemplos do que é que faz parte de ter uma mente sadia, uma mente que pensa de acordo com o Evangelho, uma mente que pensa de acordo com a sã doutrina, não pensa de um modo natural, não considera só as coisas naturais da vida. Portanto, uma mente moderada é uma mente dominada pela verdade, ou seja, pela sã doutrina. Outra área que nós somos chamados a demonstrar moderação, fluir naturalmente dos nossos pensamentos, é nas nossas ações. Uma mente que pensa de acordo com o Evangelho vai levar ações de acordo com o Evangelho. Porque as ações que nós fazemos revelam aquilo que nós verdadeiramente queremos. Não o que nós dizemos que queremos, mas o que nós queremos de verdade, né? Lá no fundo do nosso coração. Portanto, uma mente sadia, uma mente sã, moderada, ela não é dominada por impulsos ou por entidades, demônios, por exemplo. Porque essa expressão moderado, ela também é usada no episódio quando Jesus expulsa o demônio do Gadareno. Um homem completamente fora de si, que andava pelos sepulcros a gritar, não tinha domínio de si mesmo. Não é? Depois é dito que ele é encontrado ali assentado, estava com Jesus, em perfeito juízo. Portanto, uma pessoa que antes era dominada por demônios, não pensava por si mesmo, era simplesmente, né, carregada, agora tem uma mente sadia, porque teve um encontro com Cristo. Da mesma forma, a sã doutrina nos educa a que nós não sejamos dominados por
desejos, né? Por toda a sorte de cobiça que está em nós, que também nos chega. Todos esses desejos da carne, que a Bíblia chama concupiscências. A sã doutrina nos educa a não sermos dominados por isso, mas sermos dominados pelo Evangelho. Agimos livremente pelo Evangelho. E o apóstolo Pedro explica em 1 Pedro, na carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 4. Eu vou fazer a leitura. Ele diz que, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. E acham estranho que não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Essa descrição de Pedro é o oposto da moderação. É a descrição de uma vida de alguém que não tem domínio próprio, alguém que é arrastado pelos seus próprios desejos, entrega os seus próprios desejos, que são destrutivos para a sua própria destruição. A pessoa inicialmente acha que é algo prazeroso, é algo que vai dar prazer, diversão, mas depois acaba por aprisionar e destruir literalmente a pessoa, toda a sua vida. E esse é o comportamento dos jovens na nossa sociedade. Essa é a mensagem que é pregada para os jovens na nossa sociedade. É a idade da tolice. É a idade de fazer as coisas sem pensar nas consequências dos seus erros. É a idade que eles só dizem diverte, diverte enquanto tens energia, não é? É para aproveitar a vida, para curtir a vida. E eles acham estranho. Acham estranho quando vem um jovem cristão que não pensa da mesma maneira. Quando vem um jovem cristão que quer pensar com sabedoria, quer pensar naquilo que é melhor, naquilo que é sadio, naquilo que é moderado, não vai para os extremos, não vai para os limites, não fica a se testar, não vai se expor a coisas, dissoluções, não é? Comportamentos desenfreados. Então, um jovem cristão é diferente e o mundo acha estranho. E essa é a nossa realidade. Nós lidamos com isso quando lidamos no trabalho, na escola, desde cedo. Muitas vezes sofrem de zombarias porque eles acham que nós somos doidos, não é? Então, isso também acontece. Pedro já dizia lá naquele tempo que eles zombavam e até hoje acontece assim. Mas a vida do jovem cristão não deve ser caracterizada dessa mesma forma. Deve ser caracterizada pela moderação. Portanto, uma mente moderada nos leva a viver uma vida segundo a vontade de Deus e não segundo a cobiça. E cobiça, eu quero definir cobiça como aquele desejo, é o nosso desejo interior como o próprio pecado, a raiz do próprio pecado. Cobiça é aquele desejo de eu me coloco como Deus, eu sou Deus e toda a criação está ao meu dispor, para o meu prazer, para usar como bem entender. Esse é o desejo que está em nós, que leva a qualquer pecado. Usar-se, aproveitar de coisas, de pessoas, de animais, da própria natureza e abusar de tudo por meu prazer sem medir as consequências. Isso é cobiça, portanto, isso marca a vida de dissolução do pecado e não deve marcar a nossa vida. Essa é a raiz do pecado que tem que ser cortada em nós. Começando por renovar a mente e entender, não, eu não sou Deus, eu sou criatura, tudo foi criado para Ele, para a glória dEle e não para a minha glória. Eu vou usar isso como mordomo dEle, para a glória dEle e não para o meu próprio proveito. Essa deve ser a mentalidade de uma mente sadia, uma mente ensinada pela sã doutrina. Portanto, quero deixar algumas reflexões sobre essa primeira palavra. Como jovem, não só jovens, podemos dizer jovens até 99 anos, se calhar, para todos, né? Para todos nós. Minha vida está a ser marcada por moderação ou por descontrole. Vamos fazer essa autoanálise em cada área da nossa vida. E se calhar vai haver áreas da nossa vida em que ainda são marcadas por descontrole, ainda precisam ser ensinadas pela sã doutrina. E, havendo encontrado essas áreas, qual é a raiz desse descontrole? Temos que nos perguntar em que mentira, em que situação eu caí, deixei-me enganar. Porque é que eu tenho querido dessa maneira, que tem-me levado a agir dessa forma? E com base nisso, que verdade específica da sã doutrina pode me ensinar, pode tornar a minha mente sã outra vez, uma mente moderada outra vez, para gerar controle, domínio próprio na minha vida. Vamos refletir isso e cada um pode pensar nisso, refletir na sua própria vida. Quais são essas áreas de controle? Quais são as áreas que precisam submeter à sã doutrina?
Vamos continuar o texto no versículo 7, em que Paulo diz: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Portanto, Paulo a instrui agora diretamente a Tito, para que ele seja esse exemplo completo. Certo? Primeira expressão, em tudo, quer dizer que é em cada área. Não é apenas em uma e outra área, por exemplo, não é só na área do ensino, que Paulo depois vai enfatizar como é que deve ser feito o ensino, a pregação, mas é em tudo. Em cada área da minha vida eu devo ser um exemplo. A vida de Tito devia ser esse exemplo de mostrar o que os efeitos da sã doutrina fazem na vida de uma pessoa. Porque o Evangelho, ele nos transforma. O Evangelho nos transforma de dentro para fora, não só nas áreas que nós achamos que é feio, que é humilhante, que é vergonhoso. O Evangelho nos transforma em cada área para nos tornar a semelhança de Cristo, para refletir a semelhança de Cristo. Muitas áreas que eu estou conformado hoje, mas o Evangelho precisa ainda transformar para que seja conformado à imagem de Cristo. Então, se Tito é chamado a ser esse exemplo em cada área, no fundo é simplesmente porque todos nós somos chamados a ser transformados em cada área da nossa vida também. Não é só para Tito. Então, Tito, sendo esse exemplo vivo, ele é um exemplo vivo para ser seguido por todos nós. A segunda expressão também é muito interessante. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. A ideia aqui é de apresentar a si mesmo, oferecer a si mesmo, doar a si mesmo, que mostra uma atitude de um servo, atitude de serviço. Isso é muito interessante porque nós precisamos entender a nossa santificação não apenas como... Na verdade, muitas vezes nós nem pensamos porque é que queremos ser santos. Querer ser santo é um bom desejo, certo? Ser santo é uma coisa boa. Mas muitas vezes queremos ser santos simplesmente por aquela ação natural da nossa mente, movida pelo medo de ir para o inferno. Mas não sabemos exatamente qual é o propósito da santidade, porque eu tenho que ser santo. Nós precisamos entender que quando nós nos santificamos, estamos prestando um serviço também aos nossos irmãos. É uma forma de cumprirmos o mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Se eu me santifico em serviço dos outros, em favor dos outros, é para que eles também vejam um exemplo vivo de carne e osso do poder transformador real do Evangelho na vida de alguém. Isso mostra que o Evangelho não é só uma teoria, não é só dizer, olha, sejam imitadores de Paulo, porque Paulo foi imitador de Cristo. Nós temos que ter uma vida tal que as pessoas consigam olhar para nós e dizer, eu vou ser imitador dele também, porque ele é imitador de Cristo. Certo? Então isso também deve ser o nosso alvo, para que o Evangelho seja glorificado, para que as pessoas vejam, olha, transformou a vida dele, pode transformar a minha também. Nós devemos lembrar nesse ponto que Deus confiou a mensagem, a pregação do Evangelho, não foi a anjos que não foram redimidos. Deus confiou a mensagem, essa pregação, para nós, seres humanos, que fomos transformados por essa mesma mensagem. Isso é um exemplo maravilhoso de que Deus, de fato, tinha esse propósito em mente, de que as pessoas ouvissem a mensagem e vissem o pregador da mensagem, vissem que aquilo era real, vissem o que Deus fez na vida dele e vissem que a mensagem do Evangelho é verdadeira também. Então isso é importante. Deus nos confiou isso, essa mesma mensagem que nos transformou, para nós mostrarmos ao outro. Não é? Sempre lembrando, sim, a mensagem do Evangelho são palavras. Não basta eu viver uma vida e não falar nunca nada, só vou mostrar o meu testemunho de vida e nunca falo nada, as pessoas também não vão entender. A ideia é que sempre essas coisas trabalhem juntas, as pessoas veem um exemplo vivo e a minha mensagem, as minhas palavras estão de acordo com a vida que eu vivo. E elas veem que o Evangelho é verdadeiro. Portanto, isso tudo tem que andar sempre junto. E outra expressão, o que Paulo diz aqui, em tudo se dá por exemplo. Essa palavra exemplo, quando eu fui ver o significado, achei muito interessante o significado dessa palavra, da ideia de um carimbo, um molde, uma marca. E eu pensei, estava a refletir sobre isso, que na verdade isso é como a sã doutrina, quando ela penetra na nossa mente, quando ela nos ensina, ela vai deixar a marca dela lá, vai deixar o carimbo dela na nossa mente. E esse carimbo, esse molde, ele tem o mesmo formato da sã doutrina, né? Ou seja, no fundo é isso. Nós, sendo ensinados pela sã doutrina, nós nos tornamos um molde do que é que ela representa. As pessoas vão ver a nossa vida, depois vão ver as palavras e vão ver isso representa, a vida dele representa essas palavras. Isso fez muito sentido, essa ilustração visual na minha mente.
e ajudou-me a entender o que é de fato ser um exemplo. Ser um exemplo é ser uma representação real do que a outra coisa representa. Portanto, nós também somos chamados a ser isso, a ter essa marca forte da palavra de Deus na nossa vida, marcado no nosso coração, nossa mente, que vai mudar a nossa vida e as nossas atitudes. E exemplo em quê? Nas boas obras. E o que são boas obras? Não é? Boas obras é um conceito que precisa ser também bem entendido. Boas obras não é simplesmente fazer caridade, é muito mais do que isso. Não é? É estar ocupado com aquilo que é excelente, com aquilo que é bom. E estar ocupado, essa expressão da obra. Obra significa trabalho, eu estar a colocar esforço, estar envolvido, não ser ocioso, não é? Estar a fazer alguma coisa, mostrando outra vez que a sã doutrina é algo prático, é algo que precisa se tornar prático na minha vida, em cada área da minha vida, em que eu estou ocupado com aquilo que envolve a sã doutrina, em fazer, em colocar, praticar. Portanto, alguém verdadeiramente marcado pela sã doutrina torna-se um molde do que ela representa na vida cotidiana. Era essa ideia que Paulo queria transmitir e que Tito fosse esse exemplo e que cada um de nós também seja. Portanto, refletindo na nossa vida, ao analisar os meus pensamentos e as minhas ações, eu posso afirmar que minha vida representa um molde do mundo ou um molde da sã doutrina. Porque da mesma forma que a sã doutrina deixa a marca na nossa mente e no nosso coração, o mundo também vai deixar a sua marca. Se nós nos envolvemos com o mundo, se eu estou a consumir o mundo vai deixar o seu molde e eu vou reproduzir o mundo. Se eu me envolvo com a sã doutrina, se eu me envolvo com o Evangelho vai deixar a sua marca no meu coração e eu vou reproduzir o Evangelho. Então, na minha vida, na tua vida que estás a ouvir, qual é a marca que tem deixado a tua vida? Qual é a marca mais forte que está aí? É do mundo ou é do Evangelho? Será que eu penso na minha santificação de forma egoísta ainda? Só estou a pensar em mim mesmo? Eu já pensei na minha santificação como uma forma de serviço a Deus e serviço ao meu irmão? Onde é que eu tenho estado ocupado? Onde é que eu tenho gasto as minhas energias? Nessas boas obras, de fato? Ou eu só estou a pensar, outra vez, em tirar o máximo proveito desse mundo, na satisfação da minha cobiça, dos entretenimentos dessa vida? Porque isso também é uma ocupação, é uma obra. Isso também vai me gastar tempo, vai me gastar energia, vai me demandar esforço. Qualquer coisa que eu fizer vai me demandar algum tipo de esforço. Então, onde é que eu tenho gastado essa energia? Naquilo que é bom, excelente, ou naquilo que é mau? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Onde é que nossa energia tem sido gasta, se tem sido bem gasta ou não. Essa energia, essa capacidade de fazer as coisas também é um dom de Deus. Deus podia nos ter feito como uma pedra, por exemplo, que está lá parada, nunca sai do lugar, a não ser que alguém mova. Deus nos fez seres que se movem, que temos capacidade. O que é que estamos a fazer com essa capacidade? Vamos prestar contas disso diante de Deus e precisamos ter essa noção de que vamos prestar contas e que seja bem utilizado, toda a capacidade que Deus nos deu. Continuando no texto, agora sim vai falar mais especificamente sobre a doutrina, sobre o ensino, a forma como o ensino deve ser transmitido. Paulo vai apresentar várias ideias, várias palavras aqui, alguns aqui sinônimos. A primeira delas é que ele seja, na doutrina mostra incorrupção. Incorrupção, a palavra fala, traz essa ideia que não está corrompido, é algo que está puro. Aplicando, nós podemos entender que aquele que prega a palavra de Deus, e seja em que contexto for, nós temos que entender que ela deve ser pura, não deve ser corrompida, não devemos omitir, não devemos acrescentar nada à palavra de Deus, não devemos contaminar a palavra de Deus misturando com opiniões pessoais, humanistas, e dizendo que isso é a palavra de Deus também. Se é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se é ideias minhas, são ideias minhas. Se é ideias do mundo, é ideias do mundo. Tem que ficar claro, não posso misturar uma coisa com a outra. Gravidade, outras traduções vão traduzir de forma diferente, mas traz essa ideia de reverência, de respeito, de ser algo venerável. E nós
Estamos numa sociedade hoje em que tudo aquilo que é honrado, que é venerado, está a se tornar banal. Está a se tornar banal, cada vez mais banal. E temos que ter cuidado, né? Porque para nós a palavra de Deus deve ser sempre santa, sagrada. E é assim que devemos tratá-la. Quando abrimos a palavra de Deus, quando lemos, quando meditamos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não é só mais um livro, não é só mais uma coisa que eu posso fazer piadas, que eu posso fazer como hoje faz piada com tudo, agora vou fazer com a palavra de Deus também, como muita gente tem feito. Nunca devemos nos esquecer que a palavra de Deus é santa e venerável. Outra ideia sobre o ensino é a sinceridade. Também traz uma ideia semelhante com essa de não ter corrupção, de ser genuína, de ser sincera, verdadeira. A ideia aqui é transmitir a palavra de Deus diretamente da fonte genuína, da sua palavra. Não algo mentiroso, não algo adulterado, né? Portanto, o pregador da palavra tem que ter cuidado com a fonte, onde é que ele está a extrair a sua pregação, onde é que ele está a extrair o seu ensino, a sua doutrina. E entender que ele não deve, né, substituir, né, o estudo sistemático, o estudo expositivo da palavra de Deus por pegar coisas já feitas. E uma coisa que tem acontecido muito, que infelizmente está a se tornar cada vez mais habitual entre pregadores, é o uso da inteligência artificial como forma de trazer um sermão feito. Né? E a inteligência artificial pode ser muito útil. O ChatGPT, por exemplo, para fazer um estudo, assim como usamos um comentário bíblico, alguma coisa, com discernimento, porque parece tudo muito lógico, parece tudo muito certo. E quem já usou isso sabe que a inteligência artificial ela não vai se colocar em dúvida, ela sempre vai dizer aquilo com certeza, mesmo que seja uma completa mentira. Mas há pregadores que digam, olha, eu quero um sermão sobre isso, tantas palavras, de tanto tempo, tantos minutos, sobre esse tema, sobre esse texto, e ele vai dar um sermão feito. E o pregador não vai ter mais o trabalho árduo de ir na fonte genuína, na palavra de Deus, que não é adulterada, e estudar, seguir os princípios da exposição bíblica, preparar aquilo, extrair a grande ideia, extrair aplicações, extrair tudo. Vai pegar uma coisa feita por uma geração de máquina que pode estar corrompida. Então nós não devemos substituir esse conteúdo gerado por uma inteligência artificial pelo trabalho árduo de estudar a palavra de Deus. Temos que ter cuidado. Isso é um alerta para cada um de nós que, não só aqui no púlpito, mas às vezes num estudo bíblico, informal, contexto informal, um pequeno grupo, que a gente acha que tem menos importância, mas a verdade é que se a palavra de Deus está a ser pregada, tem tanta importância. Está aqui num púlpito, está num pequeno grupo, porque a importância está na palavra de Deus. Portanto, devemos tratar com a mesma seriedade. E, por fim, Paulo vai dizer linguagem sadia e irrepreensível. Dá a ideia de um discurso completo, um discurso que não falta nada, sem defeitos, um discurso que não se desvia da verdade, que não pode ser censurado, um discurso que é correto. E por isso nós procuramos pregar expositivamente. Essa é a maneira mais segura que nós temos para realmente entender, seguir um discurso que não falta nada, que não vai omitir, que não vai acrescentar, que ele vai seguir a linha do texto e que vai ser fiel à palavra de Deus. E esses princípios nos guiam, nos protegem na preparação da mensagem da palavra de Deus e vai garantir que estamos a dar alimento à congregação que nos ouve. Portanto, isso também deve marcar a nossa pregação, o nosso ensino. A forma de transmitir, a forma de ensinar nossa deve estar de acordo com a natureza santa da doutrina transmitida. Se eu estou a falar algo tão sério, eu não posso falar isso a brincar, de qualquer jeito, sem reverência, sendo que eu estou a ensinar algo que é santo e reverente como a palavra de Deus. A forma importa, o conteúdo importa também. Portanto, algumas reflexões podemos tirar. Como é que eu tenho tratado a palavra de Deus? Será que tenho tratado com reverência e honra? Para nós jovens, principalmente, com essa moda de reels, dos shorts e tudo mais, que fazem piada com tudo, é preciso nos vigiarmos, não é? Nos vigiarmos que tipo de piada nós estamos a consumir. Qualquer piada lícita que eu consuma, será que é mesmo lícita ou não? Cada um de nós sonda o coração e veja realmente isso e entenda que tipo de conteúdo está a consumir. E se é algo que influencia na forma depois como nós vamos lidar com a palavra de Deus. Né? Uma aplicação para nós que preparamos estudos bíblicos, que ensinamos. Se eu tenho sido fiel ao que está escrito
Será que tem sido fiel sem distorcer o contexto, sem ir além, sem ficar aquém da mensagem? Vamos refletir sobre isso, porque Paulo dá mais uma justificativa porque que isso tudo é importante. É para que o adversário se envergonhe não tendo nenhum mal dizer de vós. E para quem teve na última pregação, nós já vimos que no versículo 5 foi dito que a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então Paulo, ao fim de cada bloco de instruções nesse capítulo, ele está a dar aqui um propósito, uma razão. Por que nós devemos proceder assim? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Agora a ênfase não é só isso, para que não seja blasfemada. A ênfase aqui é que o nosso bom proceder na palavra de Deus faz com que o adversário seja envergonhado. Por que ele é envergonhado, não é? Porque na nossa vida não vai haver brecha, não vai haver nada que apontar se nós somos pessoas íntegras e irrepreensíveis, pessoas que vivem uma mensagem coerente, que vivem uma vida coerente com a mensagem que pregam. Okay? Não significa, atenção, não significa que não seremos perseguidos se vivemos uma vida íntegra, não é isso que o texto diz, mas sim que Deus é glorificado e o adversário é envergonhado quando a nossa vida e o nosso ensino refletem essa doutrina. Deus é honrado porque mesmo que o adversário nos acuse, a acusação dele é mentirosa. Não vale de nada. Agora, se de fato a acusação dele é verdadeira, então o nome de Deus vai ser blasfemado entre os gentios por nossa causa. Porque a gente leva o nome de Deus, mas faz uma coisa que não condiz. Mas se nós vivemos de acordo, essa acusação de nada vale. Portanto, irmãos, eu queria concluir essa breve mensagem. São poucos versículos, mas creio que tiramos aqui muitas ideias. Queria concluir lembrando da música que nós cantamos há pouco, fala sobre Cristo, e nos lembrando de olhar para Cristo, sermos imitadores de Cristo, que Cristo não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida por amor de muitos. Da mesma forma, nós precisamos nos armar desse mesmo pensamento de Cristo. Entender cada vez mais que eu estou aqui para isso. Eu tenho que pensar assim. Eu não estou nesse mundo para usufruir de tudo de bom e do melhor que o mundo tem. Eu estou nesse mundo para refletir Cristo. Eu não estou nesse mundo para ser movido pelos meus desejos. Se é porque, como o mundo diz, se eu tenho esse desejo é porque preciso ser satisfeito. Não é assim conosco. Nós precisamos nos armar desse pensamento. Estamos aqui como representantes de Cristo, como pequenos Cristos, para viver como Cristo viveu. E Cristo disse, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, se Cristo se santificou por nós, nós também somos chamados a nos santificar por nossos irmãos. Enquanto olhamos para Cristo, enquanto imitamos a Cristo, vamos nos santificar em favor dos nossos irmãos para sermos exemplos dignos de sermos seguidos, para sermos uma ajuda para os nossos irmãos que estão a chegar na fé, para os nossos irmãos que estão a dar os primeiros passos. O nosso mau comportamento, né? Não só blasfema Deus entre os gentios, mas também é uma pedra de tropeço para os pequeninos. Para aqueles que estão a ver a doutrina, estão a beber o leite espiritual puro da palavra de Deus e depois vem um irmão mais velho, mais maduro, supostamente na fé, e vem que a vida dele não condiz. Isso é uma pedra de tropeço para os nossos irmãos. Por isso precisamos ter atenção, cuidado com a nossa vida, o nosso testemunho dentro da própria igreja. E sim, para o mundo. Essa preocupação que é transmitida na oração do Senhor. Que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Portanto, que essa é a preocupação deve mover o nosso coração. O principal pedido, o principal desejo do nosso coração deve ser que o nome de Deus seja santificado. Isso é o que deve dar temor para que eu viva uma vida santa, uma vida que glorifique ao nosso Pai nessa terra e não que o envergonhe. Porque nós tomamos, se somos o povo de Deus, nós tomamos o nome de Deus. Nós tomamos o nome de Deus nesse mundo. Portanto, sejamos responsáveis, irmãos, enquanto olhamos para Cristo, enquanto somos ensinados nessa sã doutrina.